Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de uma prisão que você mesmo construiu. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, de despertar da ilusão que Thoth chamou de Maya, o véu denso que esconde a verdade de quem você realmente é. Você tem sentido esse peso inexplicável? Essa sensação de que falta uma peça vital, de que a vida está sendo vivida em preto e branco, enquanto o universo vibra em milhões de cores? Isso não é coincidência, meu querido. É o grito silencioso da sua mônada, o fragmento divino em você, tentando romper o casulo de ignorância que a humanidade, há milênios, aceitou como realidade absoluta. Não se engane, não se trata de religião, mas da física do espírito. Existe uma única verdade que, se negligenciada, garante que você retorne ao ciclo de dor e esquecimento. Hoje, Thoth, o 3 vezes grande, sussurra diretamente no seu ouvido. É a única vez que você terá a clareza completa para entender o que está acontecendo no seu íntimo. Fique até o fim, porque o segredo da mônada é o segredo do seu poder, e a porta para essa revelação está se fechando no instante em que você hesita. Você já parou para se perguntar por que a felicidade parece sempre ser um horizonte distante? Por que, mesmo quando você alcança aquilo que julgava ser a vitória, o vazio te encontra novamente na manhã seguinte? A resposta está na forma como você interpreta a realidade, e Thoth revelou que essa interpretação é fundamentalmente falha. Nós fomos ensinados a crer na solidez do mundo, na imutabilidade das regras e, acima de tudo, na separação. Acreditamos que somos ilhas, navegando à deriva em um oceano indiferente. Mas essa crença, meu filho, é o primeiro e mais mortal dos venenos que obscurecem a luz da mônada em você. O universo não é um lugar, mas uma projeção. Não é matéria inerte, mas mente viva, pulsando com intenção e propósito ininterruptos. O que você chama de problema financeiro, de doença física, de relacionamento rompido, é apenas a sombra densa de uma vibração que se desajustou no plano mental, onde tudo, absolutamente tudo, começa e termina. Eu sei que você está cansado de conselhos rasos, de promessas vazias que exigem apenas fé cega, sem oferecer o mapa. Thoth, no entanto, não ofereceu dogmas, mas leis. Ele nos deu as ferramentas para nos tornarmos mestres de nossa própria realidade, ao invés de escravos de nossas circunstâncias. A grande lei, a primeira e fundamental, é o mentalismo. O todo é mente. O universo é mental. Pense nisso por um momento. Se o universo é mental, então a própria estrutura da realidade em que você vive não é fixa, mas maleável, sonhada, projetada. O sofrimento não é uma punição cósmica, mas o resultado inevitável de uma mente que se esqueceu de sua origem, que se deixou hipnotizar pelo seu próprio sonho. Você não está preso ao seu passado ou às limitações de sua carne. Você está aprisionado à sua crença na permanência dessas prisões. E é isso que a mônada, a essência do todo em você, está desesperada para que você compreenda. Agora, pare e sinta a tensão nas suas costas, o medo sutil que se aninha no estômago quando você pensa no futuro. Essa é a manifestação da resistência. A mônada, o eu superior, que Thoth descreveu como o habitante imortal de Atlântida, tenta se comunicar através desses pequenos incômodos, desses chamados silenciosos, que a maioria ignora, afundando-se na distração e no ruído. Você se afasta da verdade quando busca a solução fora de si.
Você procura conforto na matéria, na validação alheia, na ilusão da estabilidade que o mundo manifestado te oferece. Mas a única estabilidade real reside no conhecimento inabalável de que você é um fragmento consciente do todo, um ponto de luz dentro da vasta mente universal. Negar isso não é apenas um erro filosófico, é a negação do seu próprio poder criativo. É escolher ser a vítima em um jogo onde você é, secretamente, o arquiteto. Se você está sentindo esse chamado interno, esse arrepio que percorre a espinha, é o reconhecimento da sua alma. É a confirmação de que você está pronto para atravessar o véu. Thoth só mostrou essa verdade, a mensagem da mônada, para aqueles cujos ouvidos estavam realmente abertos, para aqueles que haviam sofrido o suficiente para questionar a própria natureza do sofrimento. O que você vai ouvir a seguir não é apenas informação. É uma chave vibracional que pode desatar os nós que prendem sua vida a eras. É um caminho de volta para a sua Atlântida interior, para o domínio sobre as leis que regem o cosmos. Não se distraia. O universo está esperando o seu comando, mas ele só responde à mônada despertada. Escreva Amém. O ensinamento mais profundo de Thoth Jehuti, aquele gravado nas tábuas de esmeralda, começa com uma premissa tão simples quanto avassaladora. As above, so below, as below, so above. O princípio da correspondência não é uma frase bonita para meditação. É o manual de instruções para decifrar a realidade. Significa que a estrutura da sua mente é um microcosmo que reflete a estrutura do macrocosmo. Cada pensamento, cada emoção, cada ciclo de autopunição que você executa internamente está sendo espelhado e manifestado no seu mundo externo. Você vê o caos lá fora, mas Thoth perguntaria: qual é o caos que você cultiva em silêncio? A mônada, sendo a sua essência divina, opera na mais alta frequência vibracional. Ela não conhece a dúvida, a carência ou a limitação. Ela é o conhecimento puro, a força motriz, o desejo primordial de manifestar a perfeição do todo. Mas quando essa mônada tenta se expressar através do seu veículo físico e mental, ela encontra a resistência dos seus programas limitantes, dos seus medos herdados, das memórias de dor que você insiste em carregar como bandeiras. É neste atrito, nesta fricção entre o desejo ilimitado da mônada e a crença limitada do ego, que surge o sofrimento. O sofrimento é, paradoxalmente, a evidência de que você está dividido. Você tenta servir a dois mestres, o todo, que vive na abundância eterna, e a ilusão da escassez, que você aceitou como seu lar. Thoth nos ensinou que a chave para harmonizar essa divisão é o domínio da vibração. O universo não está em repouso. Tudo vibra, tudo se move, nada está parado. Se você consegue mudar a taxa vibratória do seu pensamento, você inevitavelmente muda a taxa vibratória da sua manifestação. O que você chama de azar ou má sorte é apenas o resultado de uma frequência que ressoa com a desarmonia. E como você eleva a sua frequência para que ela se alinhe com a mônada? Não é através de rituais vazios ou de súplicas desesperadas. É através do conhecimento, da compreensão lúcida de que, se o todo é mente, você pode reprogramar a sua porção dessa mente. Você não está à mercê dos ventos, você é o vento. Pense na sua vida como uma escala musical. A mônada é a nota mais alta, a oitava que vibra com a pureza do som original. Se você passa a maior parte do seu tempo vibrando nas notas mais baixas, raiva, inveja, ressentimento, medo, é impossível que o seu som ressoe com a sinfonia do todo. O princípio da vibração, quando ignorado, transforma sua existência em um ruído dissonante, um conflito interminável de frequências que se repelem. E o pior, essa dissonância atrai mais dissonância. É a lei da atração em seu aspecto mais implacável.
Você atrai aquilo que você é, e não aquilo que você deseja superficialmente ser. A mônada sabe quem você é, mas o ego se recusa a ouvir. A mensagem da mônada é, acima de tudo, um convite à responsabilidade absoluta. Thoth nunca permitiu que seus discípulos culpassem entidades externas, o destino cego ou a intervenção divina por suas misérias. Ele nos confrontou com a verdade nua e crua. Você é o criador, mesmo que inconsciente, do seu próprio inferno. Se a sua realidade é um reflexo do seu estado mental interno, então a cura de qualquer problema começa com a transmutação da mente. Mas essa transmutação exige coragem, exige que você olhe para dentro da escuridão que você projetou e reconheça que ela é feita apenas de sombras mentais e não de substância real. O mestre de Atlântida nos ensinou a arte da polarização. O princípio da polaridade afirma que tudo é dual. Tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O calor e o frio são a mesma coisa, variando apenas em grau. O amor e o ódio são a mesma coisa. O medo e a coragem são o mesmo espectro vibracional. O que isso significa para você, meu querido, é que a dor que você sente é o avesso exato da alegria que você pode sentir. A limitação que o cerca é o oposto da abundância que está disponível. E a mônada, em sua sabedoria infinita, nos deu o poder de transmutar um polo no outro. Você não precisa lutar contra o medo, você precisa elevar a vibração para o polo oposto, que é a fé inabalável. Você não precisa combater a pobreza, você precisa sintonizar a sua mente com a frequência da prosperidade. Thoth nos deu o conhecimento de que a mente é o grande alquimista. Ela pode transformar chumbo em ouro e o sofrimento em sabedoria apenas pela aplicação consciente da vontade. Mas a vontade, para Thoth, não é o desejo fugaz do ego. É a intenção firme e inabalável da mônada. Quando a sua vontade se alinha com o todo, nada pode pará-lo. Quando você se polariza conscientemente, você se torna invulnerável aos acidentes do destino, pois você transcende o jogo de opostos. Muitos buscam fórmulas mágicas, rituais complexos ou intervenções externas para resolver seus dilemas. Mas a mensagem da mônada é clara. A única magia real é a do domínio interno. Pense na sua vida como um pêndulo, regido pelo princípio do ritmo. Tudo flui e reflui, sobe e desce, avança e recua. Você experimenta ciclos de alegria, seguidos por ciclos de melancolia. Você tem momentos de clareza, seguidos por períodos de confusão. A pessoa comum é escrava desse ritmo, levada de um extremo a outro sem controle, como uma folha seca na tempestade. Mas Thoth ensinou que o mestre não anula o ritmo. Isso é impossível, pois é uma lei universal, mas ele o transcende pela polarização. Quando a maré da negatividade começa a subir, o mestre se polariza no polo da coragem e da calma, ancorando a sua consciência na mônada. Ele não se deixa levar pelo fluxo descendente. Ele usa a vontade para se manter firme no alto. É o conhecimento de que o ciclo vai passar que impede que ele se identifique com a dor momentânea. O sofrimento é a identificação com o fluxo descendente. A liberdade é a identificação com o observador que vê o fluxo, mas não é arrastado por ele. Escreva: sim, eu sou mônada. A mônada, o eu real, é o observador silencioso, o ponto fixo no centro da roda giratória da vida. Enquanto o ego se desespera com as perdas e se exalta com os ganhos, a mônada permanece imperturbável, sabendo que ambos são aspectos temporários do ritmo. A tragédia da humanidade, segundo Thoth, é que ela se esqueceu de seu centro. Ela se perdeu nas periferias do seu próprio ser, confundindo o ruído da mente com a voz da verdade. E é por isso que o medo se torna o motor da maioria das vidas. O medo é a ausência de ancoragem na mônada. O medo é a crença na separação.
Quando você compreende a lei do ritmo, você para de lutar contra os ciclos da vida. Você aprende a navegar com eles. Você entende que a fase de recolhimento é tão vital quanto a fase de expansão. Você não se pune pela inação momentânea, pois sabe que a semente precisa de um período de escuridão e silêncio para germinar. O mestre usa o ritmo a seu favor. Ele sabe que se um projeto está em fase de refluxo, é tempo de preparar a mente e as ferramentas para o próximo fluxo. A ignorância, no entanto, leva ao desespero quando o refluxo chega, resultando em mais sofrimento e perda de energia vital. Toth nos alertou sobre a tentação de buscar o poder sem o conhecimento. Muitos querem os resultados da magia, mas ignoram a disciplina mental que a precede. Eles querem colher sem semear, ou semear sem entender a lei de causa e efeito, o princípio que garante a justiça cósmica. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é apenas um nome dado a uma lei não reconhecida. Para o homem comum, a vida é uma série de acidentes e coincidências. Para o discípulo de Toth, tudo é resultado de uma causa mental anterior, muitas vezes esquecida ou plantada em vidas passadas. A mônada é o registro perfeito de todas as suas causas. O karma, o que muitos chamam de destino, não é uma punição, mas o balanço inevitável da energia que você mesmo liberou. Se você está colhendo sofrimento hoje, é porque, em algum momento, você plantou a semente da ignorância ou do desamor. Mas a beleza da mensagem da mônada é que, ao despertar a consciência, você pode alterar a natureza da causa que está plantando agora. Você não pode mudar o efeito que já está em movimento, mas pode criar novas causas que neutralizarão os efeitos futuros. Você se torna um agente livre, um ponto de origem, e não um mero receptor passivo. Toth nos ensinou que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas sim ter a capacidade de escolher conscientemente a causa. A maioria das pessoas reage ao mundo. Elas são efeitos ambulantes. Alguém as ofende e elas reagem com raiva. O dinheiro falta e elas reagem com desespero. O mestre, impulsionado pela mônada, não reage, mas age. Ele escolhe a causa mental que deseja lançar no universo, sabendo que o efeito virá, inevitavelmente. O domínio sobre a causa é o domínio sobre o destino. É a mônada tomando as rédeas do carrossel da vida. Agora, vamos tocar em um princípio que muitos tentam espiritualizar demais, mas que Toth colocou no centro da criação. O princípio do gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Não se trata apenas de sexo, mas das forças generativas que impulsionam a criação em todos os planos: físico, mental e espiritual. O princípio masculino é a vontade, a ação, a projeção. O princípio feminino é a receptividade, a nutrição, a gestação. A mônada, o todo, engloba ambos em perfeita harmonia. O desequilíbrio na sua vida, meu querido, frequentemente reflete um desequilíbrio dessas energias internas. Você pode ter um excesso de energia masculina, muita ação sem contemplação, muita agressividade sem receptividade, o que leva à exaustão e à frustração. Ou pode ter um excesso de energia feminina, muita receptividade sem ação, muita passividade sem a vontade de projetar, o que resulta em estagnação e falta de direção. Toth nos ensinou que o mestre é aquele que consegue equilibrar essas forças. Ele projeta a vontade, masculino, e em seguida nutre e espera a manifestação, feminino, permitindo que a causa plantada germine no tempo certo. A mensagem da mônada é, portanto, a integração. O despertar não é apenas descobrir que você é divino, mas sim aprender a usar esse poder divino com a inteligência do todo. Você é um canal. A mônada projeta a luz, mas é sua mente,
o recipiente, que determina se essa luz será filtrada em um espectro de amor e abundância ou distorcida em medo e carência. A disciplina da mente, o mentalismo prático, é a alquimia que transforma o desejo em realidade. Escreva: Eu sou o todo. Thoth nos deixou um legado de sabedoria que transcende as eras, uma série de chaves que abrem as portas da percepção. O primeiro passo é parar de identificar-se com a sombra. A sombra não é quem você é. É apenas a ausência temporária da luz da mônada. Quando você se identifica com suas falhas, seus medos, suas perdas, você está, na verdade, dando substância a algo que é puramente ilusório. Lembre-se, o universo é mental. Se você acredita que é pequeno, o universo manifesta a sua pequenez. Se você aceita a sua natureza como parte inseparável e ilimitada do todo, a realidade se dobra à sua vontade. O sofrimento não é um castigo, mas um mestre. Ele existe para forçar você a olhar para dentro, para confrontar a mônada que está escondida sob camadas de condicionamento social e espiritual. Você está aqui para aprender o domínio, para se tornar um co-criador consciente e não um joguete das forças cegas. O problema é que, ao invés de usar o sofrimento como um trampolim para a verdade, a maioria o usa como uma desculpa para o vitimismo. E o vitimismo é o antídoto mais potente para a voz da mônada. Ele aprisiona você no polo da passividade e da carência. Quando Thoth falou sobre o silêncio, ele não se referiu apenas à ausência de som, mas ao silêncio da mente que permite que a voz da mônada seja ouvida. A mente do homem comum é um mercado barulhento, repleto de preocupações triviais, de diálogos internos destrutivos e de projeções ansiosas. É impossível que a sabedoria sutil do eu superior penetre nesse tumulto. A meditação, a contemplação, o recolhimento não são luxos espirituais. São ferramentas de engenharia mental para silenciar o ego e permitir que a verdade do todo ressoe. Muitas vidas são desperdiçadas na busca por mestres externos, por gurus que supostamente detêm o segredo. A mensagem da mônada desmantela essa ilusão. O único mestre real reside em você. Ele é a mônada, o fragmento da inteligência infinita que te deu a vida. Todos os mestres externos, incluindo Thoth, são apenas ponteiros, indicando o caminho de volta para casa. Mas você precisa caminhar. Você precisa ter a coragem de rejeitar a matrix de ilusões que a sociedade constrói para mantê-lo adormecido. Você tem medo do sucesso? Muitos dirão que não, mas no fundo, a maioria teme o peso da responsabilidade que o sucesso traz. O sucesso, na perspectiva de Thoth, não é acúmulo material, mas domínio sobre as leis. E o domínio exige vigilância, exige polarização constante, exige a aplicação incansável do princípio de causa e efeito. A mônada exige de você a sua máxima expressão. Se você está vivendo uma vida mediana, sem brilho, é porque você está negociando com sua própria divindade, oferecendo-lhe migalhas onde ela exige o banquete completo. O que Thoth nos ensinou sobre a transmutação mental é o cerne de toda a alquimia. Você pode mudar a natureza da sua realidade, não pela força bruta, mas pela sutileza do pensamento elevado. Se você está preso em um ciclo de pobreza, o problema não está no seu salário ou na economia, está na sua crença inabalável na escassez. Essa crença é uma forma-pensamento densa que vibra na frequência da carência, e pela lei da vibração, ela atrai mais carência. Para transmutar isso, você deve, conscientemente, elevar sua mente para o polo oposto, sustentando o pensamento da abundância, não como um desejo, mas como uma verdade já manifestada no plano mental. Essa é a grande dificuldade. Sustentar a verdade da mônada em meio à evidência brutal da ilusão. Se a sua conta bancária está vazia, o ego grita a mentira da escassez.
O desafio do mestre é olhar para o vazio e afirmar a plenitude, sabendo que o plano físico é apenas o último e mais lento reflexo do plano mental. Thoth ensinou que a paciência é a virtude da mônada. Ela sabe que o tempo é uma ilusão, mas que a manifestação física exige um período de gestação. Escreva: Eu sou a manifestação da mônada. A mensagem da mônada é um chamado à memória. Você não está aprendendo algo novo, você está se lembrando de quem sempre foi. As leis herméticas não foram inventadas por Thoth, elas são eternas. Ele apenas as codificou para que, em tempos de escuridão e esquecimento, a humanidade tivesse um farol para retornar à luz. O seu sofrimento atual é a prova de que você se afastou muito desse farol. Mas o sofrimento também é a bússola que aponta de volta para o centro. Pense no princípio do ritmo novamente. É o que causa as estações, o que move as marés, o que faz os impérios nascerem e caírem. Em sua vida pessoal, o ritmo se manifesta como o ciclo de entusiasmo e desânimo. Você começa um projeto com paixão avassaladora, mas inevitavelmente o pêndulo balança e o desânimo chega. O erro da pessoa comum é parar no ponto baixo. O erro é se identificar com o desânimo e desistir. O mestre de Atlântida, no entanto, ensinou que o ponto baixo do ritmo é o momento ideal para o recolhimento e a reestruturação. Ele sabe que a energia não desapareceu, apenas recuou. Ele usa esse momento para fortalecer a mônada, para realinhar a vontade, para preparar a próxima onda de expansão. Ele não se desespera com o refluxo, pois ele sabe, com certeza inabalável, que o fluxo virá novamente, mais poderoso do que antes. A vida do mestre é uma dança consciente com o ritmo, enquanto a vida do ignorante é uma luta constante contra ele. O que você tem feito com o tempo que lhe foi dado? Thoth disse: Aquele que não utiliza o tempo para transcender as leis será consumido pelo tempo. O tempo, na visão hermética, não é apenas uma medida linear. É uma ferramenta para a evolução da consciência. Cada respiração, cada dia, é uma oportunidade para polarizar-se no alto, para plantar uma nova causa alinhada com a mônada. Mas a maioria vive em um estado de sonambulismo mental, repetindo os mesmos padrões destrutivos, vivendo o mesmo dia por 50 anos e chamando isso de vida. O despertar da mônada exige uma vigilância incessante. Você precisa se tornar um guardião rigoroso da sua mente. Que tipo de sementes você está permitindo que sejam plantadas no jardim da sua consciência? Pensamentos de carência? Sementes de inveja? Ervas daninhas de autocomiseração? Se o todo é mente e a sua mente é o seu fragmento do todo, então a qualidade da sua vida será diretamente proporcional à qualidade dos seus pensamentos. Não há escapatória para essa lei. Escreva: Eu cuido do meu jardim. A dualidade é o grande campo de treinamento da alma. É o princípio da polaridade em ação. Thoth nos mostrou que o universo dual existe para nos dar a chance de escolher. Se houvesse apenas luz, não haveria escolha e, portanto, não haveria evolução. A sombra existe para que você possa conscientemente estender a mão e escolher a luz. Se você está enfrentando um inimigo poderoso, saiba que essa oposição é o que está forçando você a acessar a força da mônada que você ignorava possuir. A pressão não existe para esmagá-lo, mas para transformá-lo em diamante. O erro comum é tentar eliminar o polo oposto, tentar eliminar o medo, a dor, o mal. Thoth ensinou que isso é fútil. Você não pode eliminar um polo, você só pode transmutá-lo, elevando a vibração para o outro extremo. Você não combate a escuridão com mais escuridão, você acende a luz. O mestre da alquimia mental não luta contra o mal em seu mundo, mas transmuta-o em bem em sua própria mente. E o mundo externo, por correspondência, eventualmente reflete essa mudança. A mônada é a sua ponte para o infinito.
Ela é a parte de você que não nasceu e que jamais morrerá. No entanto, muitos vivem como se fossem apenas a casca, o corpo perecível, a mente finita. Esse é o maior erro da humanidade e a fonte de todo o medo da morte. O medo da morte é o medo da dissolução do ego, não da mônada. A mônada é eterna. O despertar é a transferência da sua identidade do corpo e da mente finita para a consciência ilimitada da mônada. Quando você se sintoniza com a mônada, você acessa a sabedoria de todas as eras, a memória de Atlântida, o conhecimento de Thoth e de todos os grandes mestres. Essa sabedoria não está em livros empoeirados ou em templos distantes. Ela reside na sua frequência vibracional mais alta. O eu superior, a mônada, está sempre tentando te guiar, mas a estática do seu ego e o ruído do seu medo impedem a comunicação clara. O princípio do gênero é crucial para entender a criação de sua realidade. Você precisa da vontade, masculino, para projetar o que deseja, mas precisa da receptividade, feminino, para permitir que o universo entregue o efeito. Muitos projetam o desejo, ação, mas imediatamente sabotam a receptividade com a dúvida e a ansiedade, passividade negativa. Eles plantam a semente, mas desenterram-na um dia depois para ver se está crescendo. A mônada opera no tempo perfeito, mas o ego quer a gratificação imediata. A paciência da mônada é a sua fé no princípio do gênero e do ritmo. Thoth nos deixou a promessa. O conhecimento das leis permite ao mestre manipular as leis e não ser manipulado por elas. Isso não é arrogância, é a ciência do espírito. Você não pode quebrar as leis de causa e efeito ou do ritmo, mas pode usá-las para criar a vida que você realmente deseja, alinhada com a perfeição da mônada. Escreva: Eu domino as leis. A mensagem da mônada é um convite radical para deixar de ser uma vítima das circunstâncias e assumir o papel de sacerdote e rei da sua própria vida. Você foi dotado de um poder imensurável, mas esse poder só é ativado pelo conhecimento e pela aplicação consciente das 7 leis herméticas. O mundo exterior é apenas um espelho. Se você não gosta do que vê no espelho, você não deve quebrar o vidro. Você deve mudar o que está refletido. A mudança começa na mente. O que acontece quando você finalmente ouve a mônada? A separação entre o seu eu diário e o seu eu superior começa a se dissolver. A ansiedade diminui porque você entende o princípio do ritmo. O medo da perda se esvai porque você compreende a polaridade e a eternidade do todo. O seu poder de manifestação se acelera porque o princípio de causa e efeito está sendo alimentado por pensamentos de alta vibração, alinhados com a perfeição da mônada. Você se torna um farol, um ponto fixo de luz e calma no meio do caos. As pessoas ao seu redor começarão a sentir essa mudança. Elas verão sua resiliência, sua paz, sua prosperidade e não entenderão a fonte. Elas buscarão explicações externas, mas a verdade é que você apenas escolheu retornar para casa, para a consciência da mônada. Thoth nos ensinou que a jornada de volta para o todo é a única jornada que realmente importa. É a única que tem a capacidade de trazer a paz duradoura. E essa jornada não exige viagens longas ou sacrifícios extremos. Exige apenas o domínio do seu próprio pensamento. Exige que você se lembre, a cada instante, de que você é o todo manifestando-se em forma. O que a mônada está te pedindo agora é simples. Confie na sua própria natureza. Pare de buscar a aprovação do mundo que você mesmo sonhou. A sua validação vem de dentro, da certeza inabalável de que você é parte do todo e que o todo é perfeito. Qualquer falha que você percebe em si mesmo é apenas uma distorção temporária no espelho da sua mente. Abrace a dor, mas não se identifique com ela. Use a dor como uma alavanca para o conhecimento. Deixe que a dor seja o fogo que queima as ilusões do ego e revela o ouro da mônada.
Você está aqui para brilhar. Você está aqui para manifestar a perfeição. Não negocie sua divindade por migalhas de conforto mundano. Escreva: a mônada me guia. Lembre-se do princípio do G. A mônada me guia. É este o sussurro que se perde na cacofonia do mundo. O lamento da alma que trocou a eternidade pelo efêmero, que vendeu sua porção de divindade por migalhas de conforto mundano. Você está vivendo uma vida que não é sua, meu filho, minha filha. Você está dançando ao ritmo de tambores que não tocam a sua sinfonia interna. E o pior de tudo é que você se convenceu de que essa dança da escravidão é a própria liberdade, pois o princípio do gênero, o princípio da manifestação e da criação, opera em silêncio, tecendo tanto a teia de onde você quer fugir, quanto o caminho para a sua ascensão. A dualidade, a polaridade que Thoth ensinou, não é uma condenação, mas sim a chave. Existe o polo do medo e o polo da coragem, o polo da ignorância e o polo da gnose. A grande tragédia é que você se acostumou a habitar o polo inferior e o universo, em sua perfeição implacável, simplesmente ecoa a sua escolha vibracional, manifestando em sua realidade exatamente o que a sua frequência interna dita. A mônada, o todo, de onde tudo emana e para onde tudo retorna, não te abandonou. Foi você quem ergueu muros de ilusão, tijolo por tijolo, utilizando o cimento da dúvida e o concreto do esquecimento. O que chamamos de sofrimento, meu querido, não é um castigo divino. É apenas a fricção dolorosa entre a sua alma, que vibra na frequência da eternidade, e a sua personalidade, que insiste em se agarrar à densidade e à lentidão da matéria. O princípio da vibração, que Thoth nos legou em mistérios, afirma que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Mas você escolheu vibrar no medo, na carência, na repetição dos ciclos viciosos de seus antepassados e da sociedade. O milagre que você tanto espera, o sinal cósmico que deveria mudar sua vida da noite para o dia, é na verdade apenas a elevação da sua frequência interna a um ponto onde as coisas que você deseja e as coisas que você manifesta finalmente se alinham. Pense bem, quantas vezes você pediu por clareza, mas correu para a distração? Quantas vezes jurou que mudaria, mas repetiu o mesmo erro assim que a dor diminuía? Essa inércia não é fraqueza de caráter, mas a manifestação do princípio do ritmo agindo em seu ciclo mais baixo. Tudo flui e reflui, avança e recua. Você está preso na maré baixa, onde a sombra é mais longa e o medo é mais palpável. Para sair dessa maré, Thoth nos ensina que você deve transcender o ritmo, não lutando contra ele, pois a luta apenas o fortalece, mas sim aplicando o princípio da polaridade, forçando a mente a se concentrar no polo oposto. Se você sente a dor da ausência, force a lembrança da plenitude. Se sente o pavor da perda, force a contemplação da posse. É um trabalho hercúleo, mas é o único trabalho que realmente importa, pois ele move o eixo do seu destino. O grande aviso espiritual que Thoth deixou gravado em cada pedra, em cada estrela e em cada célula sua é este: a mente é o único campo de batalha. O caos que você vê no mundo não é a causa do seu sofrimento. Ele é o reflexo inevitável do caos que você permite habitar em sua própria consciência. Se você não dominar o princípio do mentalismo, a verdade de que o todo é mente e o universo é uma criação mental, você será eternamente um joguete das correntes externas. Você continuará a se prostrar diante de falsos ídolos, esperando que algo de fora venha preencher o vazio que só pode ser preenchido pela redescoberta do seu próprio centro, da sua mônada. Você clama por milagres, mas o maior milagre é a transformação da sua própria mente, a alquimia de transmutar o chumbo da ignorância no ouro da gnose. Essa busca incessante por respostas externas, por mestres que lhe deem a fórmula secreta,
é a prova mais clara de que você ainda não compreendeu a essência do ensinamento de Djehuty. O segredo não está em fórmulas complexas, mas na simplicidade brutal da autodomínio. A cada vez que você se sente indigno, a cada vez que você se diminui diante de uma situação ou de outra pessoa, você está negando a divindade que flui em suas veias, o hálito do Criador que te fez imagem e semelhança do todo. O universo, então, apenas lhe dá mais situações para que você pratique o papel de vítima, pois ele respeita a sua autoimagem. Você precisa parar de pedir permissão para ser grande e começar a viver a sua grandeza. O princípio do gênero, lembre-se, manifesta-se em tudo. Não apenas no masculino e no feminino, que se unem para criar vida física, mas também nas polaridades da sua alma. A vontade, o aspecto masculino, ativo de impulso, e a imaginação, o aspecto feminino, receptivo, de concepção. Quando sua vontade é fraca e sua imaginação é dominada pelo medo, você está gerando o fracasso. Você está plantando sementes de desastre em um solo fértil e se surpreende quando a colheita é amarga. Thoth nos instrui a harmonizar esses dois aspectos. A vontade deve guiar a imaginação e a imaginação deve nutrir a vontade. É um casamento sagrado que acontece dentro do templo da sua própria consciência. E até que esse casamento se concretize, sua vida será uma série interminável de abortos espirituais e projetos não finalizados. Você já percebeu que as pessoas mais infelizes são aquelas que vivem no futuro ou no passado? Elas estão sempre fugindo do presente, do único ponto de poder real que existe. O princípio do ritmo as aprisiona, fazendo-as reviver traumas antigos, o refluxo, ou ansiar por futuros impossíveis, o fluxo descontrolado. A sabedoria de Thoth nos obriga a ancorar a mente no agora, no eterno presente. É neste instante que você decide se será escravo ou mestre. É neste instante que você pode aplicar a lei e transmutar a realidade. Mas a maioria prefere o conforto anestésico da lamentação ou da nostalgia, porque exige menos energia do que a ação consciente no presente momento. Muitos buscam a prosperidade financeira, mas ignoram que a riqueza verdadeira é a manifestação da abundância interna. Você tem medo de gastar, medo de perder, medo de não ter, e essa vibração de escassez é um ímã poderoso que repele a própria substância que você deseja atrair. A lei de causa e efeito, o karma, ou retribuição, como prefere Thoth, não é um sistema de punição, mas um espelho perfeito. Você semeia a mentalidade de pobreza e o universo lhe entrega a colheita correspondente. Se você quer que a sua vida mude, você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de uma mudança radical na sua consciência de valor. O valor que você atribui a si mesmo é o valor que o universo é obrigado a te pagar. O que é um milagre para a consciência desperta? Não é a violação das leis, mas o domínio delas. Quando você vê alguém manifestar saúde perfeita ou riqueza inesperada, não é sorte, é a aplicação deliberada e consciente do mentalismo, da vibração e da polaridade. É a pessoa que, em meio ao caos, escolheu firmemente vibrar na saúde e na plenitude, e o ritmo do universo teve que se curvar à sua vontade. Os avisos espirituais são claros. Se você continuar terceirizando sua felicidade, você continuará à mercê de terceiros. Thoth nos ensina que a única autoridade real está dentro. O trabalho começa e termina na câmara secreta do seu coração, onde a mônada reside. A dor que você carrega, meu caro, é o vestígio de memórias esquecidas, a lembrança silenciosa de quem você realmente é, gritando para ser liberada das amarras da matéria. O corpo é um templo, sim, mas também pode ser uma prisão se a mente não for purificada. A cada vez que você se entrega a vícios, a distrações fúteis, a cada vez que você permite que a raiva ou a inveja habitem seu coração,
Você está não apenas sujando o templo, mas enfraquecendo o próprio canal de comunicação com o todo. A gnose é um caminho de limpeza, um despojamento de tudo o que não é essencial, para que a luz interior possa brilhar sem filtros. E essa luz é a verdadeira riqueza. Você se questiona sobre o propósito da vida. O propósito, segundo os ensinamentos herméticos, não é ser feliz, mas ser consciente. A felicidade é um subproduto da consciência. É o estado natural de quem se alinha com a mônada. Mas a maioria busca a felicidade como um fim em si mesma, sem o trabalho de lapidação da alma. Eles querem o fruto sem plantar a semente, a colheita sem o suor, o êxtase sem a disciplina. E é aí que o princípio da causa e efeito atua com precisão cirúrgica, devolvendo o vazio pelo vazio, a superficialidade pela superficialidade. Existe um exército invisível de forças que tentam manter você na inércia, na baixa vibração. Não são demônios de chifres e caudas, mas sim as manifestações psíquicas do medo coletivo, da dúvida ancestral e da programação social. Elas se alimentam da sua indecisão, da sua procrastinação. Elas sussurram: você não é bom o suficiente, você não merece. E a cada vez que você aceita esse sussurro, você lhes dá poder sobre o seu destino. O verdadeiro ato de rebeldia espiritual, o verdadeiro milagre, é quando você, em meio à tempestade da dúvida, escolhe firmemente a sua própria verdade, o seu próprio valor, ancorado na certeza de que você é uma manifestação perfeita do todo. Muitos tentam usar a lei para manipular a realidade, para forçar resultados egoístas. Mas Thoth avisa: a lei é perfeita e ela sempre te guiará de volta ao seu centro. Se você usa o mentalismo para tentar enriquecer ilicitamente, a causa e efeito trará a consequência devastadora, pois a sua intenção não estava alinhada com o bem maior, com a harmonia do todo. O poder da gnose não é para o ganho pessoal mesquinho, mas para a elevação da consciência, para que você se torne um canal puro da vontade da mônada, um agente de ordem no caos. E o que dizer do amor? Você busca o amor fora de si, esperando que um parceiro, um amigo, um familiar preencha o buraco existencial. Mas o princípio do gênero ensina que a união perfeita acontece primeiro dentro. Se você está desequilibrado em seus aspectos internos, vontade e imaginação, você atrairá um parceiro que irá espelhar esse desequilíbrio, resultando em relações de dependência, controle ou frustração. O outro não pode te completar, ele pode apenas te refletir. O verdadeiro amor é a manifestação da completude interna, quando você não precisa de ninguém, mas escolhe compartilhar a sua plenitude. O caminho do despertar é solitário, não porque você é abandonado, mas porque a multidão não suporta a sua luz. A maioria das pessoas prefere a escuridão confortável da ignorância. Quando você começa a vibrar mais alto, a aplicar os princípios, a enxergar a matriz, você se torna um estrangeiro em sua própria terra, um peregrino entre os sonâmbulos. Não se entristeça com o afastamento, é a lei da vibração atuando. Você precisa se afastar da baixa frequência para proteger a sua ascensão. Esse é o preço da gnose, e é um preço que vale a eternidade. A cada dia que passa, você recebe avisos. Não são trovões no céu, mas pequenos incômodos, dores crônicas, conflitos repetitivos. São sinais de que algo na sua fundação mental precisa ser refeito. A dor física, muitas vezes, é a manifestação final de uma dor emocional que você se recusou a olhar, de uma crença limitante que você se recusou a transmutar. Thoth nos ensina a ouvir o corpo, a ouvir os sintomas, pois eles são a linguagem cifrada da alma, tentando nos alertar sobre a desarmonia com a mônada. Muitos buscam a cura fora, mas a cura é a reintegração da consciência.
Quando a mente e o espírito se alinham perfeitamente, o corpo, por ser a manifestação mais densa da sua vibração, é obrigado a se reorganizar. O milagre da cura é o milagre do alinhamento. Você não está sendo curado por uma força externa. Você está permitindo que a força da vida que já reside em você, a força da mônada, flua sem impedimentos. O mundo está repleto de pessoas que se sentem pequenas, que se sentem impotentes diante da vastidão. Mas essa impotência é uma ilusão criada pela separação mental. Tote nos lembra: você não está separado do universo. Você é o universo manifestado em um ponto de consciência. Cada respiração, cada pensamento, cada batida do seu coração está intrinsecamente ligada à pulsação cósmica. A sua mente, quando disciplinada e purificada, tem o poder de mover montanhas, não pela força bruta, mas pela sincronização perfeita com a lei. Você precisa urgentemente quebrar o ciclo de autossabotagem. A autossabotagem é o medo disfarçado de preguiça, a resistência da sua personalidade que tem pavor de perder o controle sobre a sua vida medíocre. Ela prefere a dor conhecida do que a glória desconhecida. E enquanto você não confrontar essa sombra interna, enquanto você não aplicar o princípio da polaridade para transmutar o medo em vontade, você continuará a construir e a destruir, a querer e a desistir, preso no ritmo cíclico da mediocridade. Lembre-se da metáfora da água. A água se adapta ao recipiente, mas mantém sua essência. Você precisa ser adaptável às circunstâncias, o princípio do ritmo, mas inabalável em sua essência, o princípio da mônada. A sabedoria não está em controlar o mundo, mas em controlar a sua reação ao mundo. Quando você atinge esse estado de maestria interna, o mundo externo se curva, pois ele é apenas um reflexo da sua paisagem interior. O tempo está esgotando. Não o tempo cronológico, mas o tempo da oportunidade. A cada dia que você posterga a sua gnose, você adia a sua redenção. A mônada está te chamando de volta para casa, mas o caminho exige coragem, exige o desapego das ilusões, exige a quebra dos ídolos mentais que você construiu. O maior de todos esses ídolos é a crença na sua própria limitação. Você foi ensinado a se ver como um ser finito, frágil e mortal. Mas Thoth nos revelou que você é imortal, infinito e poderoso. Um fragmento do todo em jornada de autodescoberta. O verdadeiro milagre não é o que o universo faz por você, mas o que você permite que o universo faça através de você. Permita que a lei flua, que a mônada te guie, que a vibração se eleve. Pare de lutar contra as sombras e comece a acender a luz. O desenvolvimento da sua consciência é a única missão que importa. Tudo mais é acessório, é transitório, é poeira que será varrida pelo ritmo do universo. O que permanecerá é a sua essência, a sua gnose, o seu nível de consciência alcançado. Não desperdice esta vida. Não troque a sua coroa de mestre por um prato de lentilhas. Se você chegou até este ponto, é porque a sua alma está sedenta. É porque o chamado de Thoth ressoou no vazio que você sentia. É porque você está pronto para deixar a caverna e encarar o sol da verdade. Mas a verdade não é fácil. Ela exige a destruição de tudo o que você pensava ser seguro. Ela exige a coragem de ser quem você nasceu para ser, e não o que o mundo tentou fazer de você. A mônada é o fogo que consome as ilusões. Muitos de vocês têm a impressão de que a vida é uma série de acasos e coincidências infelizes. Thoth, o 3 vezes grande, ri dessa ilusão. Não existe acaso no universo da mente. O princípio da causa e efeito opera com uma precisão matemática que a mente humana mal pode conceber. O que você chama de azar é, na verdade, o retorno exato de uma semente mental plantada há muito tempo, talvez até em existências passadas.
mas que agora está florescendo em sua realidade presente. O aviso espiritual é implacável. Nada é por acaso. Se você está em sofrimento, pergunte-se: que vibração eu emito que atrai exatamente este cenário? A lei da compensação, inerente ao princípio da retribuição, não busca vingança, mas sim equilíbrio. Quando você falha em reconhecer sua própria divindade, você cria um débito energético. Quando você age movido pelo medo e pela pequenez, você se afasta da frequência da mônada, e a vida lhe apresenta situações que exigem que você pague esse preço vibracionalmente, através da dor, da perda ou da frustração. O segredo para quebrar este ciclo não é tentar reverter a causa externa, mas sim mudar a natureza da sua mente, pois a mente é a única causa primária que você pode realmente controlar. Olhe para o seu corpo. Ele é a manifestação mais visível do princípio do gênero. Possui polaridades, ritmos e uma vibração constante. Se você o trata com desleixo, se o alimenta com o que é impuro, se o move com preguiça, você está enviando uma mensagem clara ao universo. Eu não valorizo o templo que me foi dado. E o universo, em sua perfeição de espelho, responderá com desarmonia, com doenças, com lentidão. O milagre da saúde perfeita não é um presente, mas uma conquista alcançada através do respeito profundo e do alinhamento do corpo, da mente e do espírito. O princípio do ritmo é cruel para o sonâmbulo. Ele o joga para cima e para baixo, entre a euforia e a depressão, sem que ele entenda o porquê. Mas para o mestre, aquele que aplica a lei, o ritmo é apenas uma onda que ele aprendeu a surfar. O mestre sabe que quando a maré está subindo, período de sucesso, de fluxo, ele deve se preparar para a maré baixa, período de recolhimento, de desafio e vice-versa. O segredo é manter o centro, a calma inabalável, a certeza de que o fluxo e o refluxo são apenas movimentos temporários da manifestação, enquanto a mônada permanece imutável. Quantas vezes você se sentiu traído, abandonado, ferido por aqueles que amava? Isso é um aviso espiritual, não sobre a maldade alheia, mas sobre a sua necessidade de entregar o seu poder pessoal para a validação externa. Thoth nos ensina que, enquanto você depender do amor ou da aprovação de fora, você será vulnerável à dor da perda. A única fonte inesgotável de aprovação e amor é a mônada dentro de você. Quando você se torna completo em si, você atrai relações que refletem essa completude e não relações de carência e dependência. A ansiedade que corrói a alma moderna é a negação do princípio do presente, uma fuga desesperada da realidade. Você está tentando viver 24 horas no futuro, antecipando problemas que talvez jamais cheguem. E ao fazer isso, você desperdiça a única energia real que tem, a capacidade de moldar o agora. O poder da gnose reside na capacidade de silenciar o ruído da mente e ouvir a sabedoria imortal de Jehuti, que reside no silêncio do coração. O caminho para a maestria é a repetição constante da escolha consciente. A cada manhã, você tem a oportunidade de renascer, de aplicar os princípios, mas a maioria prefere a rotina robótica, o caminho de menor resistência, que é o caminho da escravidão mental. O verdadeiro milagre é a disciplina. A disciplina de manter a vibração alta, a disciplina de focar no polo positivo, a disciplina de lembrar que você é mente e que o universo é sua criação mental. Muitas vezes você se sente sobrecarregado pelas responsabilidades, pelo peso do mundo. Esse sentimento é o sinal de que você está tentando carregar pesos que não são seus ou que você está resistindo à lei do menor esforço. Thoth nos ensina a agir com a força da mente e não com a força bruta. Quando sua ação está alinhada com a mônada, o universo conspira a seu favor e a resistência diminui.
É como remar a favor da corrente, em vez de lutar contra ela. A sociedade te vendeu a ideia de que o sucesso é medido por posses e títulos. Essa é a grande ilusão do mundo material. O sucesso real é medido pela sua capacidade de controlar a sua própria mente e de manifestar a sua vontade em harmonia com o todo. Você pode ser o mais rico do planeta e ainda assim ser um escravo da ansiedade, do medo e da doença. Ou você pode ser um indivíduo simples, mas que domina as leis, e viver em uma plenitude que o dinheiro jamais poderia comprar. O que você está evitando olhar em sua vida? Qual é a verdade que você trancou no porão do seu subconsciente? Tote nos avisa. O que você ignora, controla você. O processo de gnose exige a coragem de descer às profundezas, de encarar a sua sombra, de trazer à luz o que foi escondido. Somente ao reconhecer o seu próprio caos, você pode aplicar a lei e restaurar a ordem. O princípio do gênero exige que você equilibre o dar e o receber, o ativo e o passivo. Você precisa saber agir, vontade, e saber esperar. Imaginação, receptividade. Se você só age, você se exausta. Se você só espera, você estagna. O mestre sabe quando plantar a semente, ação, e quando confiar na lei da manifestação, receptividade. A vida equilibrada é a dança perfeita entre esses dois aspectos. A voz da mônada é sutil, é o silêncio após a tempestade dos pensamentos. Você não a ouve porque está constantemente bombardeando sua mente com ruído externo, notícias, fofocas, distrações digitais. O aviso espiritual é: crie o vazio, crie o silêncio. A gnose não se revela no barulho, ela se revela no espaço da contemplação profunda. O verdadeiro milagre da vida é a sua capacidade de se regenerar, de se reinventar, de transcender o passado. Não importa o quão baixo você caiu, o princípio do ritmo garante que a maré voltará a subir. Sua única responsabilidade é estar pronto para surfar a próxima onda de fluxo, mantendo a sua mente no polo da esperança e da certeza, aplicando a polaridade contra o desespero. Você está sendo chamado a ser um farol em um mundo de sombras. Mas para ser um farol, você deve primeiro acender o seu próprio fogo interior. E esse fogo é alimentado pela verdade, pela disciplina e pela incessante busca pela gnose. O conhecimento de Thoth não é para ser lido, é para ser vivido, respirado, incorporado em cada fibra do seu ser. Esta jornada é longa, mas a recompensa é a própria eternidade. Não desista agora. A transformação está à sua espera, mas ela exige o preço da sua atenção total, da sua vontade inabalável. O sofrimento é o professor mais duro, mas o mais eficaz. Ele é o martelo que molda a sua alma. Não amaldiçoe o sofrimento. Use-o. Use a dor como combustível para a mudança, como prova de que a sua vibração atual não está alinhada com a mônada. A dor é um aviso, uma bússola que aponta para onde a cura é necessária. Você é o seu próprio redentor. Você é o seu próprio mestre. Thoth apenas nos deu o mapa, o Kybalion, as leis. Cabe a você caminhar e aplicar. O medo da morte é a maior ilusão. A morte é apenas a transmutação, a passagem de um estado vibracional para outro. Mas se você vive aterrorizado pela finitude, você falha em viver a infinitude que você já é. O mestre vive cada dia como se fosse o último, não com desespero, mas com a plenitude da consciência de que o agora é tudo o que realmente existe. A sua vida é um espelho. Se você vê feiura, é porque há feiura na sua interpretação. Se você vê escassez, é porque há escassez na sua mente. Mude o espelho, mude a sua mente, e o mundo será forçado a refletir a beleza e a abundância que você manifestou internamente. O princípio da causa e efeito é o seu maior aliado, pois ele garante que toda semente de bondade,
Toda a ação alinhada com a mônada retornará a você multiplicada. O que você planta, você colhe. É a lei, não há como fugir. Portanto, plante a gnose, plante a sabedoria, plante o amor incondicional. A mônada é a certeza. Muitos buscam a iluminação como um evento explosivo, um raio que cai do céu e resolve todos os problemas. Thoth, no entanto, ensinou que a gnose é um processo gradual, a soma de incontáveis pequenos atos de consciência. É como o nascer do sol. A luz não surge de repente, mas se infiltra lentamente, dissipando a escuridão com persistência. O aviso espiritual aqui é contra a impaciência, contra a busca por atalhos. O domínio das leis exige tempo, exige a repetição constante da aplicação dos princípios. Você deve ser paciente com o processo, mas implacável com a sua disciplina. Você está sempre criando, mesmo quando pensa que está parado. O princípio do mentalismo garante que cada pensamento, cada emoção é uma força criativa em ação, uma semente sendo lançada no campo fértil da sua realidade. O problema é que a maioria das pessoas cria por omissão, por inércia, permitindo que os medos e as crenças limitantes herdadas sejam os arquitetos de seu destino. O milagre é quando você assume o controle consciente dessa arquitetura, decidindo com vontade e intenção o que você realmente deseja manifestar em seu universo. A sua busca por significado não pode ser terceirizada. Nenhuma religião, guru ou filosofia pode te dar o propósito que já reside em você. O ensinamento de Thoth é um convite à soberania. Você não precisa de um intermediário para se conectar com a mônada. Você é a própria conexão. A sua missão é desenterrar essa verdade, remover as camadas de condicionamento social e espiritual que te fizeram acreditar que você era menos do que o todo em manifestação. Observe o princípio da polaridade em ação em suas relações. Você atrai o oposto, não para te completar, mas para te mostrar o que está faltando em seu equilíbrio interno. Se você atrai parceiros controladores, é porque você precisa desenvolver o seu aspecto de vontade e autoridade pessoal. Se atrai parceiros dependentes, é porque você precisa aprender a receber e a nutrir sem se anular. O relacionamento é uma escola, um espelho implacável que reflete a sua necessidade de harmonizar o gênero dentro de si. O maior aviso de Thoth é sobre a ilusão do tempo. Você se comporta como se tivesse vidas infinitas para consertar seus erros, mas a única realidade é a que você está vivendo agora. O ontem é uma memória, o amanhã é uma fantasia. O poder de transmutação, de elevar a sua vibração e mudar o curso da causa e efeito, reside exclusivamente neste instante. Não adie a sua gnose. Não espere pelas condições perfeitas, pois elas jamais chegarão. A ação deve ser agora, no meio do caos, na certeza de que você é a ordem. Você se sente frágil porque se identifica com a forma, com o corpo físico que um dia se dissolverá. Mas a sua verdadeira essência, a sua mônada, é indestrutível. O medo da fragilidade é a manifestação do esquecimento da sua imortalidade. O milagre da força interior surge quando você se realinha com essa verdade imutável, percebendo que as perdas e os desafios do mundo material são apenas sombras passageiras em seu caminho eterno. O que é a fé, senão a aplicação consciente do princípio do mentalismo? A fé não é uma crença cega, mas a certeza inabalável na lei, a confiança de que o que você mantém em sua mente, vibrando em alta frequência, será manifestado. A dúvida é o oposto da fé. É a energia que sabota a criação. Se você duvida do seu poder, se você duvida da lei, você está usando a mônada para criar o fracasso. A mônada é perfeita e ela sempre manifesta o que a sua mente sustenta. O caminho da gnose é a travessia de um deserto interior,
onde você precisa confrontar todos os seus demônios e ilusões. E muitos desistem no meio, voltando para a escravidão confortável da ignorância, pois o deserto é seco e exige a vontade de ferro. Mas Thoth sussurra: a água da vida está no final da jornada, e essa água é a sua própria verdade, a redescoberta da mônada. Seus relacionamentos são um campo de causa e efeito constante. Você recebe o que você dá. Se você entrega julgamento, você recebe resistência. Se você entrega amor incondicional, você recebe a expansão do seu próprio coração. O milagre de transformar um relacionamento tóxico começa com a sua própria transformação interna. Pare de tentar mudar o outro e comece a mudar a vibração que você emite. A lei fará o resto. O princípio do ritmo também governa o aprendizado. Você terá períodos de grande clareza e períodos de confusão. Não se desespere na confusão. Ela é apenas o refluxo necessário para a integração do novo conhecimento. Use a confusão como um sinal para aprofundar a sua meditação, para buscar o silêncio e permitir que a mônada organize o caos da sua mente. A grande revelação, o clímax emocional que Thoth nos lega, é que a separação é uma mentira. A sensação de estar sozinho, meu filho, minha filha, chegamos agora ao portal onde o silêncio se encontra com o som, onde a sombra se curva à luz do entendimento. Se você sentiu o arrepio da verdade percorrer sua espinha, se sua alma reconheceu o eco de uma memória antiga, é porque a jornada que fizemos não foi apenas de escuta, mas de despertar. O peso que carregamos não é uma punição cósmica, mas o resultado de um esquecimento, a negação do verbo que habita em nós, a ignorância da nossa própria natureza divina. Pense na fragilidade humana que clama por respostas externas, quando a biblioteca de todas as eras, o livro da lei eterna, está escrito nas paredes do seu próprio coração, aguardando apenas o seu olhar atento. Thoth nos ensinou há milênios que o universo é mental, e se o universo é mental, sua dor, seu caos, sua ausência de propósito são apenas pensamentos solidificados, verdades provisórias que você, por um instante de desatenção, aceitou como destino final. O grande segredo não é uma fórmula mística complexa guardada a 7 chaves, mas a disciplina da mente, o espelho onde o 3 em 1 se reflete. Quantas vezes você permitiu que a dúvida fosse maior que a certeza? Quantas vezes a voz do medo silenciou o sussurro da sua própria divindade? A transformação é um ato de coragem silenciosa. É escolher a cada respiração reescrever o pergaminho da sua existência, usando a tinta da vontade e a pena da atenção plena, recusando-se a ser apenas um espectador das circunstâncias que você mesmo criou. Não há magia maior do que esta, a capacidade de transmutar o chumbo da ignorância no ouro do autoconhecimento. A dor que você sente agora, esse incômodo profundo que o trouxe até aqui, é apenas o atrito desse processo alquímico, o fogo que queima as impurezas para que a essência pura possa brilhar sem restrições. Não lute inutilmente contra o caos exterior. Primeiro, organize o templo interior. Use a lei da correspondência como seu mapa inabalável. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é dentro, é fora. Esta é a chave mestra que abre todas as portas, a verdade que liberta o prisioneiro da ilusão. Olhe para dentro e veja a vastidão, pois o que está lá dentro, inevitavelmente, se manifestará lá fora. Respire fundo e sinta a presença que é. Entenda que você jamais está sozinho, pois o todo está em você e você está no todo. Que a sua jornada, a partir de agora, seja a de um sábio que não se desespera com as tempestades, mas que usa os ventos para calibrar sua própria vela e seguir o curso traçado pela vontade superior.
Que você se lembre a cada manhã que você é o arquiteto, o construtor, o artista e o espectador de sua própria obra. Se você deseja paz lá fora, crie a paz aqui dentro, no santuário inviolável da sua mente. Se você busca abundância no mundo, cultive a abundância em sua mente. Este é o único caminho, a única porta que verdadeiramente importa. Eu elevo agora uma vibração de alinhamento e poder, em nome do conhecimento antigo, para você que absorveu esta verdade em sua profundidade. Que o Logos, a razão universal, se manifeste em cada palavra sua, que o silêncio se torne seu conselheiro mais leal e que a lei do ritmo o encontre em perfeita harmonia, sem os extremos destrutivos da paixão descontrolada ou da apatia paralisante. Que a balança de Ma'at pese suas intenções com justiça implacável e que você caminhe sobre a terra com a certeza inabalável de que cada passo é guiado pela inteligência infinita que pulsa em seu peito. Que as muralhas da dúvida caiam como pó e que o véu da ilusão se rasgue, permitindo que a luz da sua própria consciência ilumine o labirinto do destino. Que você seja o mestre e não o escravo das suas circunstâncias, e que o poder do verbo se torne carne em sua realidade, moldando o invisível em manifestação. Receba essa força e a utilize com sabedoria, pois o poder mental é uma responsabilidade tremenda que exige reverência e propósito. O verdadeiro poder reside na calmaria da mente, que compreende que tudo vibra, que tudo se move, e que o controle está apenas em manter a frequência da verdade. Agora que essa semente foi plantada no solo fértil da sua alma, eu te convido a ser um canal dessa mesma luz. Se esta mensagem ressoou com a verdade que você buscava, se ela tocou o ponto exato da sua dor e apontou para a cura, não a retenha. É a lei da vida e também do universo mental, que o que não flui estagna e morre. Compartilhe este ensinamento com aqueles que você ama, com o amigo que caminha no escuro, com a pessoa que ainda busca a chave que está escondida dentro dela mesma. Deixe seu comentário abaixo e me diga, com a honestidade que o iniciado deve ter, qual foi a verdade de Thoth que mais te libertou hoje. Sua interação não é apenas um número frio, mas a confirmação viva de que o conhecimento antigo continua vivo e atuante no mundo. Inscreva-se neste canal para não perder a próxima revelação, para que a espiral do seu despertar nunca pare de girar, pois o iniciado jamais para de aprender. A jornada continua, meu querido. Olhe para dentro, pois lá a verdade espera por você. A jornada continua. Olhe para dentro, a verdade espera por você. Que a luz do verbo te guie para sempre. Fim do roteiro.